Fala galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Esse aqui é o canal chamado Filmes e Cena, no qual eu, Johnny, esse que vos fala, vem trazer para vocês aí dicas de filmes, séries e coisas que igualmente são interessantes para mim, mas que também podem ser interessantes para vocês, tá? Hoje eu vim trazer uma dica sensacional de um filme que estreou lá na Paramount+, tá? Que é o serviço de streaming da Paramount, chamado Apartamento 7A, tá? Esse filme ele estreou aí cerca de mais ou menos uns 3 meses atrás, tá? Eu não me lembro a data exata, mas eu assisti basicamente ontem, né? Então, como eu achei interessante, eu resolvi trazer para vocês, tá? Esse filme, ele acompanha uma personagem chamada Terry, tá? Interpretado pela Julia Garner. Essa Julia Garner, para quem não conhece, ela foi premiada, ela interpretou uma personagem na série chamada Ozark, da Netflix. Inclusive, ela teve 2 premiações consecutivas por melhor atriz coadjuvante nessa série, tá? Ou seja, ela é uma atriz, pelo menos a meu ver, é uma boa atriz, ela entrega bem o papel ali que ela se predispõe a fazer. E esse filme acompanha essa personagem, tá? Que ela é do Nebraska, ela se muda ali para os Estados Unidos. O ano que esse filme se passa, ou melhor, a época, né? É a década de 60, um período bem charmoso, bem interessante. O figurino e o contexto ali histórico do filme, ele é bem legal, né? Você percebe que teve um capricho com relação ao figurino e toda a estética daquela época, juntamente com sua fotografia, tá? Então essa personagem muda ali de estado, né? Tem uma ruptura total ali do seu estilo de vida, porque ela tem um desejo em ser uma grande artista, uma grande bailarina, uma grande dançarina, tá? E naturalmente ela vai ali enfrentar dificuldades para provar ali o seu real desejo, né, em ser essa artista, né? E com isso ela passa ali a pagar, rachar aluguel, digamos assim, com as colegas, tá? Está acontecendo testes para uma nova peça, muito conhecida por sinal, tá? E dado o momento ela participa dessa peça, só que ela acaba se machucando, né? Nisso que ela acaba se machucando, ela fica muito triste, fica muito, enfim, debilitada, né? E ela acaba sendo meio que um peso para as outras amigas que ela tá ali dividindo aluguel, né? Então tem umas amigas ali que já meio que não é muito conivente por o fato dela estar parada ali meio que sendo encosto. Porém, ela tem uma amiga ali que é bem interessante, que está sempre do lado dela, né? Que é a personagem da Anne, tá? Então ela tenta ali algum meio de se recuperar, né, para poder participar mais uma vez dessa peça. Ela fica ali um tempinho parado, aí tá tendo um novo teste, tá, para essa peça. Ela vai participar. Até então ali já há rumores de que ela havia se machucado. Ela acaba fazendo um teste de novo e aí de maneira bem exaustiva os profissionais ali que estão ali tentando contratar mais artistas faz com que ela repita os testes ali por inúmeras vezes até que ela se machuca novamente. Aí até então o diretor ele meio que ele sobe ali no palco, conversa com ela, e é um cara bem diferentão, né, que é o chefão da peça total, que é o personagem do Alan. Então ele meio que faz uma humilhação com ela, nesse personagem do Alan, e aí acaba que ela, enfim, mais uma vez não passa no teste pelo fato de estar machucada e fica triste, né? Então ela volta para casa muito cabisbaixa ali. Ela descobre que esse Alan, né, que é o chefão, o diretor dessa peça, ela tá morando em um prédio muito chique lá de Nova York, tá? Então ela acaba indo lá visitar ele. E nisso, né, como ela tava ali tomando os remédios, imagino eu, para se recuperar mais rápido, né? Ou talvez para ficar um pouco grog, se é que vocês me entendem. Ela, enfim, ela acaba indo para lá, acaba passando mal. Nisso que ela sai, aparece, como sempre em filme de terror, né, 2 idosos, a coisa mais linda do mundo. Então passam ali a ter um cuidado com ela, dão uma atenção para ela, ela acaba desmaiando, eles levam a Terry pro apartamento deles. Então ela fala um pouco da vida dela, os idosos também falam ali um pouco da vida deles. Então eles começam ali a ter aquela conversa, e aí eles oferecem justamente para Terry um quartinho para fazer com que ela fique, né, meio que acreditando no sonho dela e sendo bondosos, né, digamos assim, se é que vocês me entendem também. Então ela passa a conviver, né, a amiga até troca uma ideia com ela, conversa com ela para que ela não vá, até porque são pessoas estranhas, né, ela não pode simplesmente morar, e ela meio que inocentemente e pela força do desejo em se aproximar do Alan, né, que é o diretor, que também mora no prédio, e o fato até mesmo dos idosos conhecerem esse diretor, ela passa ali a morar a conviver naquele prédio. Aí é onde a mágica acontece, né? E se tratando ali de filme de terror, a gente sabe que onde tem idoso,
a gente sabe que as coisas nem sempre terminam bem, né? Tendo criança e idoso, pode saber que o bambu vai gemer e a chiripoca vai piar. Nesse caso não foi diferente. Então ela passa a notar certas peculiaridades ali com relação ao convívio dos idosos, né? Eles falam que eles não tiveram um filho e tudo mais, que é interessante ele ajudar alguém que tem um sonho tão grande em ser um artista e tudo mais. Mas no decorrer do filme a gente entende que não é só aquilo, né? Tem algo nebuloso que permeia ali aquele apartamento, aquele andar que não faz parte ali do que a gente vê normalmente, né? E isso, por sinal, esses idosos conhecem esse Alan, né? Esse chefão, ou seja, são pessoas muito influentes, são idosos ricos que não tiveram filho, mas são pessoas muito influentes, né? Então ela fica muito empolgada, isso faz com que ela reforce o desejo de ficar ali naquele apartamento, né? Então, certa vez ela vai lá encontrar esse Alan e aí começa a conversar com ele, conversa vai, conversa vem, né? Acaba que ela toma uma bebida, aí ela já fica meio que grogue, já apaga, né? Muito provavelmente alguma coisa tinha ali naquela bebida, só que a gente não tem essa certeza. Aí no dia seguinte ela já acorda ali meio que no quarto dele, né? Ele traz ali um café da manhã gentilmente para ela simplesmente não lembra de nada. Ela vai para casa, para o apartamento dela, tal, e aí as coisas estranhas começam a acontecer, né? Ela começa a ter visões, os idosos passam a cada vez mais ali serem presentes na vida dela, a dar pitaco. Então a gente percebe que o que era uma leve gentileza passa a ser uma perturbação contínua, né? E a gente fica imaginando, né? Como é que essa menina não sai daí, né? Tanta coisa estranha acontecendo, ela vendo imagem, encontrando ali livros estranhos que os idosos tinham, tá? E nisso a perna dela começa a melhorar, né? Ela começa a fazer o projeto ali o projeto ali de dança, né? Como eu falei, e ela passa a melhorar, ela é muito requisitada, né? Uma certa idosa lá que é amigo desses idosos ali dá uma pomadinha, coloca uma pomada no pé dela ali e ela fica, 100%, parece que nunca sofreu nenhum tipo de lesão, dá até pra sambar que tá tudo certo. Então ela começa a achar coisas estranhas, né? Certa vez ela acha ali um calçado, né? E aí os idosos falam que era de uma antiga menina que eles ajudaram. Aí ela começa a pesquisar mais a fundo de quem realmente era esse calçado e justamente ela descobre que essa menina também tinha uma perturbação ali muito grande com ela e que simplesmente ela sumiu, né? Então, ou seja, algo nebuloso permeia ali os idosos e ela quer entender por que eles são daquele jeito, o que de fato esconde ali, né, aqueles idosos, qual é o segredo. Então, à medida que ela vai fuçando, vai desenterrando ali o cotidiano do dia a dia dos idosos, ela vai entendendo que algo nebuloso, algo macabro ali está por vir, né? Então ela vê o gramunhão em vários lugares ali, tanto da casa quanto no dia a dia, tanto na rua, então ela não sabe se é verdade, se é mentira, não. E do nada essa mulher engravida, ela fala pro Alan, né, que até então é o diretor, que até então nós imaginamos que eles tenham tido ali uma relação, tá? Então fica aquela coisa nebulosa e ela simplesmente está grávida, ela entende ali que aquilo ali é uma perturbação para ela, que aquilo ali não tá certo, isso vai atrapalhar a carreira dela, só que o Alan dá todo o apoio para ela e fala que isso realmente não vai mudar em nada, né? Que ela vai ser aquilo que ela estava predestinada para ser, né? Mas aí fica a nossa indagação, né? Ninguém sabe se é para ser artista ou para ser alguma outra coisa, né? Então nisso ela começa a ter visões, né? Então, como eu falei, tudo vai se intensificando, tá? Ela quer entender o porquê que aquelas coisas estão acontecendo. Certa vez ela desiste de tudo, ela vai até tentar tirar essa criança porque vai fazer um mal para ela. Só que ela não consegue, a própria moça aquele que vai tentar tirar, fazer né? com o bebê dela, não consegue, coisas estranhas acontecem, né? Ela fala com a amiga que é uma coisa que só ela pode resolver, meio que ela já entende que tem algo que não presta ali, que faz parte daquela história. Então ela tenta resolver até que ela descobre que na realidade os idosos, né, junto com Alan, né, que é o diretor, e outros mais, eles na realidade eles têm ali um culto que são adoradores ali do gramunhão, do demo, né, do bicho ruim. Então ela fica horrorizada, né? Em determinado momento ela confronta os idosos e aí ela explica o que realmente é aquilo lá e é uma coisa já meio que antiga, então não adianta ela fazer nada porque não vai adiantar. Então ela fica desesperada, não sabe o que fazer, não sabe para onde correr
ela tá ali, ela é o receptáculo ali do gramunhão, do coisa ruim. Ela tenta correr pela casa, mas não adianta nada. Então ela meio que acaba aceitando aquilo, ela começa a dançar, tá? Como eu falei, a estética do filme era bem interessante, os enquadramentos de cena, a questão do figurino, e como eu falei, teve um capricho muito grande para esse filme acontecer. Pelo menos eu vejo isso dela, tá? O roteiro é bacana, toda a estética do filme, tá? Então ela fica desesperada ali e, como último ato, ela começa a dançar, dança vai, dança vem, e ela acaba saltando ali do apartamento 7A. Ela se joga e ela acaba falecendo, ela acaba ceifando a própria vida, ou seja, já que eu não consigo sair, então nem você, nem eu, Nereu. Ela simplesmente morre e aquela, digamos assim, criatura que estava dentro dela não vingou, né? Aquele filho do demo não vingou, tá? Então, fim de filme. Lembrando que essa história ela foi baseada no livro de Ira Levin, lá de 67. Em 68 ele foi adaptado para o cinema pelo nosso querido Roman Polanski, né? Ou seja, é um filme que fez muito sucesso. Eu me lembro que eu tava meio que tranquilo em casa, de boa, né? Passando ali entre um canal e outro, aí encontrei no Canal Brasil esse filme, né? Com aquele, enfim, aspecto de filme antigo. E eu fiquei bem fascinado porque eu vi aquela mulher desesperada procurando um filho que ninguém sabia onde é que estava, e tinha um pessoal ali que era meio estranho, que é justamente os idosos e suas turmas ali, a turma da terceira idade da pesada, procurando, ela estava procurando aquele bebê e não achava esse bebê. Quem pegou esse bebê e falava para a polícia, ninguém sabia onde estava esse bebê. Então esse filme ele permeia esse espaço 1, né? E essa história, né, que é o apartamento 7A, ela permeia, tem como base justamente esse livro, né? O que aconteceu antes de Rosemary perder ali o bebê, né? Então fica aqui o adendo desse contexto ali que se passa esse filme. Esse filme ele é dirigido por Natalie Eric James, né? Ela também assina o roteiro, tá? Tem outro filme dela que é conhecido entre aspas, né? Eu ainda não assisti, mas já cheguei a ver trailer, achei interessante, que é Relíquias, né? Que é um filme dela de 2020, ainda não assisti, mas posso trazer aqui a análise caso vocês queiram. Mas é um filme interessantíssimo, o elenco, tá? Essa atriz é muito boa, a Julia Garner, né? Que interpreta a personagem Terry, recomendado demais, tem o meu selo aí, né? Enfim, eu trago coisas interessantes que foram para mim. Se eventualmente vocês já assistiram o primeiro filme, que é O Bebê de Rosemary, que é de 68, se vocês gostaram desse filme, muito provavelmente você vai gostar desse também, né? Pode não ser tão bom quanto, né? Até porque o de 68 foi um filme que fez muito sucesso, tá? Ele bebe muito desse primeiro filme, tá? Mas é uma boa pedida. Se vocês estiverem de boa em casa, quer assistir um terror psicológico / suspense, é uma boa pedida, tá? Mas é isso. Fique com Deus, tá? Assinem o canal aí para verem mais coisas, mais conteúdos que eu vou estar trazendo para vocês com relação a filmes e séries e tudo relacionado à cultura pop. E tamo junto, um abraço e valeu!